Ok, pessoal, então nesse bloco a gente dá uma olhadinha um pouquinho mais de perto, né, sobre algumas tentativas de compreender, né, a origem do conceito, né, o conteúdo mais ou menos teológico, né, do que seja inspiração bíblica e sobretudo como a parte católica tomista, mais ou menos, né, procurou apresentar em termos de causalidade a relação entre Deus e o hagiógrafo na produção de um texto sagrado. Então, com relação ao conceito de inspiração, é um termo de origem latina, né, inspirare, que significa alentar ou soprar o hálito, soltar o hálito em cima de alguém, né, e refere-se ou à inalação ou recepção do vento ou do espírito, né, como a gente sabe, nas línguas bíblicas o termo usado para espírito e vento é sempre o mesmo, né, e este vento aqui, nesse caso, esse espírito se trata do Espírito Santo, né, e aí o vocabulário primitivo, né, digamos assim, dos padres da igreja, os padres latinos, para falar da inspiração, são os mais variados possíveis, aflatos, inflatos, instintos, né, são mais ou menos equivalentes ao termo de inspiração. De toda forma, digamos assim, né, o termo inspiração ou inspirare foi cada vez mais sendo reservado no âmbito, né, como capítulo de introdução à temática da Sagrada Escritura, com o sentido de influxo, mediante o qual Deus se constitui em autor principal dos escritos sagrados. Influxo, mediante o qual Deus se constitui como autor principal. E claro que, nessa perspectiva, né, digamos, a gente falou como os padres da igreja insistiram em Deus por autor, e aí a gente precisa agora conjugar também a informação do Concílio Vaticano II, segundo a qual os hagiógrafos também são verdadeiros autores. E nessa perspectiva, Deus se constitui em autor principal, né, digamos assim, claro, né, o hagiógrafo não é o principal agente na produção da Escritura como palavra de Deus. Né. É claro que a gente tem um substrato bíblico, né, de língua bíblica, digamos assim, para o termo inspiração, e nos provém da língua grega. Alguns textos do Novo Testamento, né, utilizam, digamos, né, alguns vocábulos para que mais ou menos expressam o que seja inspiração bíblica. O mais importante talvez seja esse da segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, em que usa esse termo theopneustos. Theopneustos significa inspirado por Deus. É um termo importante, né, de atestação bíblica da língua grega. Ou então, este outro, theophoretos, né, o verbo ferro, significa retirar do chão, colocar nas costas e carregar. Mais ou menos, né, o significado de base do texto, do termo, do verbo. Né? Então, theophoretos, guiados por Deus, ou carregado por Deus, né, quase nessa perspectiva. E pneumatóforos, é a mesma coisa, né? Guiado, carregado pelo Espírito. Então são alguns termos, digamos assim, do Novo Testamento que de alguma forma expressam uma base bíblica, escriturística para o próprio significado do que seja inspiração bíblica. O conceito de inspiração, evidentemente, né, assume uma perspectiva particular a partir da teologia tomista, a partir de Santo Tomás de Aquino, evidentemente, né, que coloca a inspiração como uma espécie de moção proveniente do exterior. Claro, como vocês sabem, né, Santo Tomás de Aquino tem esta investigação teológica dedutiva a partir, né, do uso da filosofia principalmente aristotélica, né, com a perspectiva das causas, né? São 4 causas: causa material, causa final, material e eficiente, né? A causalidade aristotélica usada por Santo Tomás de Aquino, e ao mesmo tempo com este princípio, né, de uma impossibilidade de reductio ad absurdum
né, de uma lógica de moventes movidos por outros. Em outras palavras, quando se fala de uma moção proveniente do exterior, estamos falando no princípio da abaliedade, ab-alio, de outro, né? O princípio clássico, né, da filosofia e da filosofia, grosso modo, e da teologia também, né, tomista posteriormente, é esse de quid movetur, ab alio movetur. Tudo aquilo que se move é movido por outro. Não existe uma moção própria a não ser por uma proveniente do exterior. É claro que numa sucessão de moventes movidos por outro, não se pode reduzir ad absurdum, e portanto se chega a um motor imóvel, né, que inclusive é um dos raciocínios usados por Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica, né, para a demonstração da existência divina. Então, nessa perspectiva, Santo Tomás de Aquino insiste na temática da inspiração bíblica, né, na perspectiva de uma moção proveniente do exterior. Em outras palavras, o agiógrafo está sendo movido por outro no processo da escritura. E nesse caso, né, é o próprio Deus quem o move por meio do Espírito, sopro do Espírito Santo, né, que atua nas mais diversas faculdades, né, do agiógrafo na produção do texto, né? E nesse sentido, então, Santo Tomás de Aquino procura dar uma espécie de definição do conceito de inspiração bíblica. E ele o afirma como sendo a elevação da mente humana ao nível das percepções sobrenaturais desprovidas de erro. É uma definição sugestiva de Santo Tomás de Aquino, né? A elevação da mente humana ao nível das percepções sobrenaturais desprovidas de erro. Para Santo Tomás de Aquino, né, para que o agiógrafo escreva aquilo que é palavra de Deus, ele precisa de uma moção externa, e essa moção externa produz nele uma elevação das suas percepções ao nível da percepção sobrenatural desprovida de erro. Porque o agiógrafo, por si mesmo, entregue às próprias forças, não seria capaz nem de atingir a compreensão do conteúdo da palavra de Deus, nem muito menos de registrar sem erro, com fidelidade, o conteúdo desta revelação divina. Então, é nessa perspectiva, então, que a gente tem, né, uma abordagem de moção externa. E essa moção externa, estão vendo, não é para diminuir nem para anular as capacidades humanas, mas para potencializá-las e elevá-las ao nível das percepções sobrenaturais, né, para captá-las e para registrá-las, colocá-las por escrito. Então, assim, a inspiração seria a elevação do intelecto para alcançar tais verdades e depois colocar isso por escrito. E é claro que no sistema das causalidades, as 4 causalidades que eu mencionei, né, usadas por Santo Tomás de Aquino a partir da filosofia aristotélica, ele recupera 2 delas para falar da inspiração bíblica. No caso, né, da escritura, porque a inspiração bíblica é um carisma cujo resultado final é escritura. Carisma dado para produzir o texto por escrito. Que não começa quando o agiógrafo pega algum instrumento para escrever. Começa antes. Mas, de toda forma, o resultado final do carisma da inspiração é escritura. Palavra de Deus posta por escrito. Então, nesse sistema aqui, né, próprio da escolástica, Deus é a causa principal, né, aquele, portanto, que age por si mesmo, enquanto o agiógrafo é causa instrumental, instrumento, né, aquele que age movido por outrem. Quer dizer, Deus agindo sobre ele. Estão vendo que é uma abordagem sugestiva, né, como causa principal e causa instrumental,
diversos comentadores ilustram isso, por exemplo, num processo comum de escritura, né? Quando você pega aí seu caderno, pega uma caneta e se põe a escrever. É claro que o texto escrito, né, na página de hoje ninguém pega mais caneta para escrever, quase se já digita, né, no computador, sei lá, mas de toda forma, se você pega uma caneta, suponhamos, né, você pega uma caneta para escrever, o texto escrito, né, quer dizer, você tem uma colaboração com a caneta. Você é a causa principal do texto escrito, de tal forma que no final você diz: o texto é meu, eu que escrevi, e não da caneta que escreveu. A caneta é causa instrumental. Então, no processo da relação de causa principal, né, e causa instrumental, prevalece a causa principal, certamente. Sem a causa principal, não tem escritura. Sem você pegando a caneta e escrevendo, se algum dia a sua caneta se levantar e começar a escrever sozinha no seu caderno, é melhor você chamar o exorcista, porque a coisa está feia. Então, não é do feitio da caneta por si mesma produzir um texto. Não está nas suas possibilidades. Assim como não está na possibilidade do agiógrafo humano escrever palavra de Deus. Por isso, aquela declaração do Concílio Vaticano I, na Dei Filius, é importante. Não é que alguém escreve e depois ganha a qualidade de palavra de Deus com a aprovação posterior eclesiástica. Ou como se alguém escreveu e depois Deus deu a aprovação, né, posterior. Não. Por quê? Porque a causa instrumental em si mesma, ela não tem as possibilidades de escrever a palavra de Deus. Assim como a sua caneta não tem a possibilidade de sozinha, né, botar-se de pé e começar a escrever um texto. Então, causa principal é você que escreve. Sagrada Escritura, causa principal é Deus, que age por si mesmo, e o agiógrafo é causa instrumental, aquele que age movido por Deus na Escritura. De outro lado, né, recuperado e salvaguardada, né, esta função ou esta causalidade principal divina, é preciso também destacar a importância da causalidade instrumental, isto é, do agiógrafo que escreve. Assim como você pega a caneta e escreve, a escritura terá a cor da caneta que você escrever. Se você pegar a caneta azul, virou até música, né? Será tinta azul. Se você pegar a caneta vermelha, que deu azar, não virou música, terá a cor, né, vermelha. Ou se você usa um lápis, terá uma outra tonalidade a escritura. Em outras palavras, a causa instrumental, né, de alguma forma, deixa também a sua marca registrada. Então, nesta abordagem de causa instrumental é importante, né, porque essa dinâmica, digamos assim, né, da impostação tomista do carisma da inspiração, ela é explicitada no Concílio Vaticano II quando se trata do agiógrafo humano como verdadeiro autor. Porque a perspectiva da causa instrumental abre as portas para compreender o agiógrafo como verdadeiro autor, que deixa também a sua marca registrada específica. É claro, se o agiógrafo, né, tem um conhecimento linguístico superior, tem mais vocabulário, tem mais familiaridade com a língua na qual ele escreve, é claro que o texto dele será qualitativamente, do ponto de vista material, humano, será diferente do outro. Se você vai comparar o Evangelho de Marcos, por exemplo, ao Evangelho de Lucas, estamos em dois mundos diferentes do ponto de vista da qualidade literária. Um literato que analisa uma página de Marcos, analisa uma página de Lucas, vai dizer: a página de Marcos foi escrita por um menino de 8 anos, a página de Lucas foi escrita por alguém adulto que tem familiaridade com a língua grega. Quer dizer, a gente já ilustrou isso um pouquinho, né, quando a gente falou um pouquinho sobre o conteúdo dos textos do Novo Testamento, como que o evangelista Marcos digamos assim, é bastante pobre no ponto de vista de vocábulos, né? Lucas usa muito mais sinônimos, né? Tem uma riqueza maior de
conhecimento linguístico, né, de vocabulário propriamente falando, e depois a própria estruturação gramatical do texto. São dois mundos diferentes. Marcos é uma construção paratática, são frases simples, sujeito, verbo, né, e predicado, orações curtas, ligadas, né, por conjunção aditiva, e. E Jesus fez isso, e fez aquilo outro, e. Então, como uma criança que não consegue formar um período composto, uma oração subordinada por composição, etc., né, por subordinação, né, oração composta por subordinação. Não, Lucas é outro mundo. Se você pega o prólogo do Evangelho de Lucas, visto que muitos já tentaram escrever, colocar por escrito, né, aquilo que se passou entre nós, então é uma oração, um período longo. Isso a gente não encontra no Evangelho de Marcos. Quer dizer, são dois mundos diferentes, depende do que? Da causa instrumental. A causa instrumental tem recursos diferentes, escreve diferentes. Então, a qualidade literária dos textos são diferentes, dependendo do autor, do agiógrafo humano, com as suas possibilidades e das suas capacidades. Então, esse elemento, né, da causa instrumental, repito, me parece, né, uma abordagem proveniente, né, digamos assim, da teologia tomista, a partir de São Tomás de Aquino, e que ao mesmo tempo abriu as portas para que o Concílio Vaticano II explicitasse um pouquinho melhor essa perspectiva de causa instrumental em termos de verdadeiros autores. Os hagiógrafos são verdadeiros autores, né? Então essa é uma perspectiva que me parece coerente, né, desde a filosofia, desde a teologia tomista até o Concílio Vaticano II. Então, recuperando o fio da meada, a inspiração é, né, este carisma pelo qual Deus, né, escolhe, suscita hagiógrafos, potencializando-os, elevando as suas capacidades ao nível das percepções sobrenaturais, para escrever sem erro aquilo que Deus quer que fosse escrito. Então, para escrever, então, o carisma da inspiração é um processo que resulta no texto escrito. Não quer dizer que o carisma da inspiração começa quando alguém pega uma caneta para escrever. O carisma da inspiração inclui, na perspectiva do cristianismo católico, inclui desde o processo mesmo, né, da compreensão, da revelação da palavra de Deus à figura do profeta. Eu uso aqui profeta numa perspectiva um pouco mais ampla, isto é, qualquer destinatário primeiro da palavra divina revelada. Sei lá, o profeta talvez é o termo que melhor se adequa a isso, né, mas nem todos os textos temos por base uma figura, né, profeta explícita, específica. Mas temos ali um personagem humano, né, que foi o destinatário primeiro, veículo através do qual Deus fez conhecer a sua mensagem ao seu povo. De toda forma, esse processo já começa ali o carisma da inspiração, como na perspectiva tomista, evidentemente, né, como elevação das percepções ao nível do intelecto, né, do profeta, ao nível das percepções sobrenaturais, para compreender com coerência, com verdade e exprimir sem erro o conteúdo da revelação. Então, mais do que isso, a gente tem, segundo o que nós vimos em aulas precedentes, um processo histórico de acolhida, de conservação e de transmissão da palavra de Deus revelada por vias orais. A transmissão oral da Sagrada Escritura, ou da mensagem divina, que resultará num texto escrito séculos mais tarde. Quase sempre a gente tem um processo secular, né, de transmissão da palavra de Deus pelo nível da oralidade. Então, esse processo de transmissão oral, todo ele está também debaixo do carisma da inspiração. Portanto, quando alguém começa a escrever, o hagiógrafo, né, movido pelo carisma da inspiração para escrever, ele entra numa tradição, né, do carisma da inspiração que começa com o profeta inicial, e ele começa a escrever, e quando ele põe por escrito, assistido pelo carisma do Espírito,
Aí depois, quando alguém pega um texto e copia o texto e faz acréscimos no texto, também esses estão debaixo do carisma da inspiração. De tal forma que todo o processo é garantido. Caso contrário, a gente não teria segurança de que, né, como tem, né, o magistério da igreja, segurança de dizer todos os livros e cada uma de suas partes são palavra de Deus. Caso contrário, a gente não teria esta segurança. Então, a inspiração é um processo pelo qual os escritores humanos, sob a supervisão e assistência do Espírito Santo, colocaram em forma escrita o que Deus lhes revelara. A inspiração, portanto, completa o processo da revelação, completa, entre aspas, completa no sentido de garante que a revelação inicial seja transmitida com fidelidade, sem erro, no seu conteúdo para gerações subsequentes. Deus, então, opera na mente dos escritores bíblicos a fim de estabelecer uma conexão entre o que ele havia revelado antecedentemente e o que agora está sendo escrito pelo agiógrafo. Então, a ação divina nesse processo. Certamente, caricaturamente, se pode pensar no profeta como aquele que é o primeiro receptor, digamos assim, da mensagem divina, e a inspiração estaria mais reservada ao processo escriturístico. Mas, como eu falei, mesmo o profeta estaria debaixo do carisma da inspiração na medida em que a sua mente é elevada ao nível das percepções sobrenaturais. Parece que está muito baixo. Suicide ou assado. Tentando ficar chamando assim, cara. Ok, pessoal, então a gente falava um pouquinho sobre esse processo da inspiração bíblica, que de alguma forma faz uma espécie de ponte entre a revelação e a escritura, porque o resultado final do carisma da inspiração é escritura. Para isso, foca nisso, é o ponto resultativo final é a escritura. O carisma da inspiração termina quando? Quando você tem texto, escritura, alguém escreveu o negócio. E é claro que na abordagem, como eu falei, da teologia tomista, inclui todo o processo, desde o profeta, que tem as suas capacidades elevadas ao nível das percepções sobrenaturais, para compreender, transmitir com fidelidade, com coerência e com inerrância o conteúdo da revelação. Depois, todos aqueles que recebem esta mensagem, que a transmitem numa tradição oral, são garantidos pelo processo do carisma da inspiração. Todos aqueles que começam a escrever, todos aqueles que copiam com fidelidade, também os que fazem acréscimos, que resultarão no textus receptus final, todos estão debaixo do carisma da inspiração, de forma que, nesse processo garantido pela assistência divina, conforme pensa o cristianismo católico, é que o Concílio Vaticano II teve a coragem de explicitar e dizer todos os livros e cada uma das suas partes foram inspiradas. Todos os livros e suas partes são inspirados, de ponta a ponta. Caso contrário, a gente não teria esse processo essa garantia, digamos assim, de que o que a gente tem ali, de fato, é a palavra de Deus. Então, se a revelação fosse o fim do processo, como eu falei, a gente ficaria diminuída a confiabilidade da Escritura. Porque Deus revelou, o profeta compreendeu, mas quem garante que quem escutou de forma coerente, se não teve a sua mente elevada ao nível das percepções sobrenaturais, para compreender, para transmitir oralmente, e depois para quem vai escrever. Então, somente o profeta compreendeu, depois os outros deterioraram o negócio, fizeram acréscimos espúrios ao conteúdo da palavra de Deus. Não, tudo está debaixo do carisma da inspiração. Sem a inspiração, o conteúdo da revelação poderia se perder no processo de transmissão, ou ser, digamos assim,
misturado com outros elementos. E é isso, como eu falei para vocês, né, que o protestantismo, né, sobretudo neopentecostal, acaba inserindo no texto. Isto é, de uma distinção, como eu falei antes, né, entre cânon bíblico e cânon da palavra de Deus, sendo duas coisas diferentes. O cânon bíblico é só os livros que está sendo escrito. O cânon da palavra de Deus é a palavra de Deus normativa que está aí, né, mais ou menos misturada no meio dessa coisa arada toda. Não, o cristianismo católico se afasta dessa perspectiva, né? Então, por quê? Bom, digamos assim, a revelação alcança poucas pessoas, na verdade. O profeta, sei lá, tomemos, por exemplo, o profeta Isaías, 8º século a.C., ou Jeremias, né, no 6º século, que na esplanada do templo pronuncia um oráculo. Quem estava lá na frente? Um punhadinho de gente, né, uma assembleia pequena, sei lá o que, pronunciou, acabou, né? E já era. E aí? Como que fica o restante da humanidade, né, para garantir uma recepção segura, fidedigna, autêntica, ao conteúdo integral, sem erro, dessa mensagem profética? É o carisma, a inspiração que garante esse processo ali, né? Então veja, a perspectiva tomista, né, insiste no chamado locus da inspiração, quer dizer, o lugar onde que Deus ativa, né, o agiógrafo, Deus como causa principal, ativa a causa instrumental. Você pega na sua caneta e começa a escrever, né? Agarra nela e escreve. No caso da inspiração bíblica, Deus age em que lugar na causa instrumental? E para a perspectiva, repito, tomista, o locus da inspiração é a mente do agiógrafo. Não é a mão, como o Chico Xavier, né, que sei lá, talvez o espírito, ou sei lá quem, pega a sua mão e vai escrevendo, porque a sua cabeça está em off, arrancou da tomada temporariamente, né? Não é a mão do agiógrafo que Deus está pegando na mão para escrever, né? Não, age na mente do agiógrafo, do profeta, então todo o processo, o profeta, depois, né, o transmissor da tradição oral, o escritor, etc., que escreve o primeiro extrato, depois quem faz acréscimo, até chegar ao texto final completo. Então, todos esses aqui, Deus está, portanto, agindo pelo carisma de inspiração na mente, no intelecto, né, desse pessoal, para garantir, digamos assim, que a palavra de Deus seja transmitida na integralidade e sem erro. Né? A mente dos escritores, portanto, é o agente que é movido por Deus, que de fato está no controle da produção das escrituras, agindo na mente sem, porém, anulá-la, apagá-la, diminuí-la, mas pelo contrário, né, potencializando-a e elevando-a ao nível das percepções sobrenaturais, né, para recuperar aí a expressão, né, de Santo Tomás de Aquino. E é claro que aí a gente tem, né, digamos, um contexto da inspiração, cânon bíblico, etc., ou inspiração bíblica, são dois perigos, né, dois extremos que hoje normalmente muita gente incorre. De um lado, a gente tem um movimento, digamos assim, protestante clássico e depois neopentecostal, que agrava mais a situação, né, para quem o locus da inspiração não está na mente do autor, né, mas está no texto. Quer dizer, o locus da inspiração para a tradição protestante e neopentecostal é o texto, é lá no texto. Quer dizer, o agiógrafo não recebeu carisma de inspiração nenhuma, né, mas está no texto, de forma que você, leitor, quando você lê, ativa-se o carisma da inspiração. Deus colocou a inspiração no texto, de forma que ao ler você se torna inspirado. Por isso que, né, na tradição da pentecostal, da noite para o dia você vira profeta. Vira milagreiro, né, vira pregador. Por quê? E aí você não tem que estudar nada, porque está lá no texto. A inspiração está no texto. Então você não tem que estudar sobre a origem do livro, estudar que interesse tem quem escreveu aquele versículo.
Você seleciona um versículo, seleciona, né, um pequeno texto, e ali você... Né? Por quê? Porque a inspiração está no texto. Isso não tem que interpretar, está lá escrito. Vai e toma a mulher, né, e adultera. Está no texto o negócio, né? Mulher adulta, a história do pastor que leu, né, o negócio, o texto, não sabia português e leu o negócio errado. Então está lá no texto. Então você não tem que fazer nada, você não tem que interpretar, não tem que estudar. Em quando que foi escrito esse livro? Em que contexto histórico? Quem foi o autor? Quais foram os destinatários primeiros? Quer dizer, todo esse processo, né, que faz parte de um elemento importante, né, do processo de interpretação, né, que é a história da formação do texto, né, explicitado quase sempre pelo método histórico-crítico, né, e que não é o único método, mas que é útil, não só útil, mas necessário. Eu recomendei para vocês no início do semestre a leitura do documento da Pontifícia Comissão Bíblica, assinado o documento pelo Santo João Paulo II, A Interpretação da Bíblia na Igreja. Lá faz um apanhado de todos, uma apresentação sintética, depois apresenta, né, os aspectos positivos e os limites de diversos métodos e abordagens da Sagrada Escritura. Então, para o magistério da Igreja, o método histórico-crítico não somente é útil, mas é necessário e imprescindível. Mas ele tem o seu limite, né, que é quase fazer uma espécie de arqueologia do texto. É preciso ir além, portanto, é preciso completá-lo com outro método. Mas ele é útil, necessário e indispensável. Por que o cristianismo tem essa posição? Por quê? Porque leva em conta o agiógrafo como verdadeiro autor. Então é preciso alcançar a chamada intentio auctores, a intenção primeira do autor. O que ele quis dizer com isso? Quer dizer, a porta de entrada é o texto, porque você não tem como, né, fazer uma ligaçãozinha, né, mandar um WhatsApp para a secretária Celeste, não sei quem é, no céu deve ter alguma grande secretária eletrônica, não sei, né, alguma santa muito, né, habilitada, né, em organização, digamos assim, né? Eu queria falar com o profeta Isaías, queria saber qual que era a intenção original dele quando ele escreveu essa frase aqui, o que ele quis dizer. Não dá para fazer isso. Então você tem o quê? Você tem o texto, é a porta de entrada, né? Então, análise do texto na sua expressão física, na sua expressão linguística, na sua expressão gramatical. Então você tem, o exegeta destrincha o texto, aquilo que está dito. Do que se está dito se passa aos elementos externos ao texto, do seu contexto, do surgimento, do seu ambiente, e depois se passa também para o não dito. Porque depois a intentio autores, a intenção original do autor, não esgota todo o sentido de revelação divina de um texto. Para o cristianismo católico, não. Já falamos isso ao falarmos um pouquinho da questão da tradução dos textos, né, para uma outra língua. A gente falou, por exemplo, né, Isaías capítulo 7, versículo 14, eis que uma virgem concebeu e dará à luz um filho. O profeta Isaías falou de um oráculo para ser realizado daí 9 meses. Né? Virgem já concebeu, baby daqui 9 meses nasce. Então assim, a intenção original do autor não esgotou toda a força de palavra de Deus. Porque o texto foi reformulado, foi colocado no futuro, a virgem conceberá, será transformado num oráculo messiânico futurístico, concretizado em Mateus capítulo 1, quando o evangelista cita este versículo. Então estão vendo que a intenção original do autor, não sei, de toda forma, todo esse processo de pesquisa, de estudo, de exegese do texto, ela só é possível porque o cristianismo católico diz: a inspiração bíblica, né, é um carisma divino, né, cujo resultado final é a palavra de Deus, mas que age na causa instrumental, isto é, no agiógrafo, na sua mente, e não no texto final. O texto final é a proposição protestante. E de outro lado, né, a partir, né, da Idade Moderna para cá,
né, cresceu-se um movimento de estudo, de leitura da Sagrada Escritura como literatura humana. E, portanto, a visão moderna nega completamente a intervenção divina no processo de escritura. Então, com a supressão de qualquer possibilidade de transcendência, a Sagrada Escritura foi vista como literatura humana e, por isso, digamos assim, é produção histórica e nessa perspectiva deveria ser analisada. Né? Ok, pessoal, então agradeço pela companhia desta manhã, nosso horário está quase no fim. Nosso próximo encontro a gente fala um pouquinho sobre as contribuições humanas do agiógrafo, né, suscitado e debaixo do carisma da inspiração, evidentemente, né, e depois faremos uma breve introdução também sobre alguns métodos de abordagem bíblica, embora os métodos de exegese, falar sobre eles é sempre ficar no âmbito da teoria. Vocês aprenderão certos métodos ao aplicá-los com o devido professor que vocês vão ter, nos diversos cursos, evidentemente. O professor, ao estudar texto bíblico, vai usar algum método. Então, a perícia mínima exegética, né, indispensável, vocês aprenderão certamente na prática, porque depois a teoria, você lê, se informa, depois você pega um texto, vai ler, agora o que eu faço? Você não sabe o que fazer. Então, no estudo, no estudo dirigido, guiado, né, pelo professor, que vocês certamente... Mas vale a pena a gente, né, comentar um pouquinho, mas desde já recordo, né, o trabalho do início do semestre, que, né, passei para vocês, a leitura, né, se alguém não leu ainda está em tempo, antes de entrar no céu, né, a interpretação da Bíblia na igreja. Obrigado, pessoal, pela paciência de mais uma manhã.